Leio contigo o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui. Essa palavra nos traz a definição do que é fé e qual é a sua natureza, sendo ensinado que a fé é a esperança das coisas que esperamos. O apóstolo Paulo diz claramente que a fé é a convicção e a certeza dos fatos que não vemos, mas nos quais acreditamos. Mas como pode ser isso? Muitos podem pensar, de forma equivocada, que basta então introduzir um querer qualquer dentro de si e alimentá-lo, que o mesmo vai acontecer. Esse, contudo, não é o propósito da palavra de Deus. A fé é dom de Deus e não vem de nós mesmos como fruto de nossas mãos. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Os ensinamentos de Jesus, assim como o bom testemunho da fé dos antigos relatados na Bíblia, servem para aumentar e fortalecer a nossa fé em Deus. Ora, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele faz novas todas as coisas, todos os dias. E assim como fez no passado, continua fazendo até hoje. O ensinamento é claro, no sentido de que devemos ter fé em Deus, que Ele é nosso Pai Todo-Poderoso e que do nada criou todas as coisas. A palavra diz que devemos colocar a nossa esperança em Deus, porque Ele pode todas as coisas. E essa palavra é para nós, que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é Senhor, Salvador e galardoador dos que o buscam. O apóstolo Pedro disse no capítulo 3, versículo 12 de sua primeira carta, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E não podemos esquecer que no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, o próprio Jesus Cristo ordenou: tende fé em Deus. Irmãos, vamos expor ao Senhor nossos planos, nossos pedidos, nossas dúvidas, nossas necessidades, nossos problemas, medos, frustrações. Vamos tomar opinião com Ele antes e sobre todas as coisas e orar, colocar tudo nas suas mãos. Esperemos no Senhor que Ele dará a direção. Ele vai abrir porta que antes estava fechada. Vai fazer surgir um caminho novo, uma saída. Vai tornar as coisas claras
e a situação vai se apresentar de forma mais objetiva e melhor delineada, seja para avançar ou para seguir em outra direção. Tomemos posse, então, desses propósitos que o Senhor coloca nos nossos corações. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus Cristo disse que está conosco todos os dias até a consumação do século. Que a presença do Senhor em nós seja a nossa alegria, a nossa segurança e a nossa força. Que a certeza de que estamos seguindo o comando vindo dos céus traga paz para a nossa alma e para o nosso coração, e que faça o firme fundamento das coisas que ainda não vemos com nossos olhos humanos, mas que já contemplamos com os olhos sobrenaturais da fé. Irmãos, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, se Jesus prometeu estar conosco todos os dias, e se somos o templo do Espírito Santo, comungamos da excelência do mesmo Espírito e temos a mente de Cristo, como ensinado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Se estamos seguindo o plano e a orientação vindos do Senhor, temos de nos manter firmes. Não podemos deixar que os pensamentos negativos e as palavras contrárias semeiem dúvida em nosso coração. E não podemos abrir espaço para que o medo entre em nossa mente e venha a apagar a chama da nossa esperança. Quando Jairo estava com Jesus a caminho de sua casa para curar sua filha enferma, os servos de sua casa chegaram dizendo que sua filha estava morta e que não deveria mais incomodar o mestre, pois nada mais poderia ser feito. Jesus olhou para Jairo e lhe disse: "Não temas, crê somente." Jairo tinha tudo para desacreditar no milagre, pois tudo retardava a chegada à sua casa, pois no caminho Jesus ainda parou para curar a mulher do fluxo de sangue. Mas ele creu, manteve a mente ligada ao que dissera Jesus: "Não temas, crê somente." E obteve o milagre, porque Jesus fez ressuscitar sua filha. O mesmo aconteceu com José, que, verbalizando aos irmãos o seu sonho de que seria homem de poder e de governo, sofreu deles a descrença, a inveja e a maldade, vindo a padecer como escravo e também na injusta prisão, o que durou por vários anos. Mas ainda assim, não deixou morrer o seu sonho. O corpo físico vivia circunstância adversa, mas a mente estava solta, livre no Senhor. E ele exercitava seu sonho em todas estas situações contrárias, pois mesmo na época de escravo, era o homem da confiança de Potifar, e ao final veio a ser homem de grande poder no Egito. Então, irmãos, permaneçamos ligados no Senhor. Coloquemos nossa fé em Jesus Cristo, que é o autor da vida e consumador da nossa fé. Mantenhamos nossa mente conectada ao que o Senhor nos direcionou. Ele sustentará nossos sonhos, nos preparará para recebê-lo e dele sermos dignos, e no seu tempo certo os realizará. Amém.